Meus queridos, nós temos então para essa manhã o propósito de ministrar sobre esse tema, o DNA de uma igreja transformadora. Um assunto instigante, muito importante para a igreja atual. E nós vamos então conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes quero orar, pedir a bênção de Deus para este momento, que Deus esteja aqui nos auxiliando, nos ajudando a compreendermos mais e melhor isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Vamos ter um tempo de oração. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, preparando-se para este momento, para ouvir a voz do Senhor, para receber as instruções, para ser desafiado pela ministração que Deus quer trazer a nós nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá. Se estamos aqui é pela Tua graça, a graça de amanhecermos vivos mais um dia, a graça, ó Deus, de pertencermos ao Teu corpo, à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Graça, ó Deus amado, de sermos úteis ao Teu reino, a graça de termos uma vocação, um chamado. Por tudo isso nós Te agradecemos e levantamos ações de graças ao Senhor. E pedimos que nesta manhã o Senhor venha nos ensinar, venha falar conosco, venha ministrar o nosso coração, venha nos ajudar a entender quão distantes estamos do Teu propósito, mas entender como podemos voltar a viver os Teus propósitos, os projetos do Senhor para as nossas vidas. Nos abençoe e fala conosco. Somos carentes, ó Deus amado, estamos na dependência do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, eu quero começar afirmando que ser agente de transformação, que é o propósito principal, nós estamos aqui nessa manhã falando sobre esse tema, faz parte do chamado código genético da igreja. A igreja nasceu para isso. A igreja nasceu para ser uma comunidade transformadora. A vocação da igreja é gerar transformação. Mas eu costumo dizer, sempre tem um mas, né? Um mas, um entretanto, contudo, todavia, no entanto, que complica as coisas. Então, mas, porque na maioria das vezes a gente não vê isso acontecendo em relação à igreja? Porque nós não vemos a igreja realmente e efetivamente sendo uma agente de transformação. Nós não vemos a igreja sendo transformadora. Se é para isso que ela nasceu, se é este o seu grande propósito, se isso faz parte do DNA da igreja, então por que na maioria das vezes a gente vê, ao invés de transformação, estagnação? Porque se você for olhar, a grande maioria das igrejas está mais para estagnação do que transformação. Porque na maioria das vezes a gente, ao invés de ver transformação, a gente vê manutenção. Esse é um espírito que domina, que predomina a grande maioria das igrejas. O espírito de manutenção. Vamos manter o que temos, já está bom. A igreja não precisa fazer muita coisa, crescer muito. Por que nós vemos um fenômeno atual que é o espírito de distração, igrejas distraídas, pensando mais em outras coisas do que realmente ser uma igreja transformadora? Por que ao invés de vermos uma igreja transformadora, nós vemos acomodação? Ao invés de nós termos esse ideal, essa visão de sermos uma igreja
que promove transformação, nós somos dominados ou tomados por essa síndrome de acomodação. Eu digo, querido, simplesmente não é para ser assim. Está errado. Tem alguma coisa errada com a igreja. Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. Todos nós temos essa noção, esse conceito. Corpo vivo de Cristo que precisa estar em movimento para produzir transformação. A igreja existe para estar em movimento, para ser um movimento que promove, que produz transformação. E os instrumentos que Deus usa para isso, sabe quais são? Somos nós mesmos, os integrantes da igreja. Nós devemos ser esses instrumentos de transformação. Eu vou ser um tanto quanto longo na minha introdução, queridos, porque eu quero trazer um panorama bíblico e histórico, para depois nós entendermos quais são os nossos desafios. Mas então o problema é que em algum momento da história da igreja, a igreja perdeu o seu ímpeto transformador, evangelístico, missionário. No começo da igreja, lá, a gente lê Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos, cada crente era um discípulo. No começo, cada crente se via como um missionário. No começo, as ordens de Jesus ainda estavam assim bem frescas na memória das pessoas. E Jesus esperava que a igreja fosse uma comunidade transformadora. Eu iria pedir para vocês lerem alguns textos, mas eu mesmo vou ler, porque a gente está transmitindo, daí para sair, né, na internet, precisa falar aqui no microfone. Está resolvido, né? Mas os textos aqui eu vou ler, só se alguém quiser falar, então já dá o microfone aqui, né? Então olha só, não precisa nem você abrir aí, tá? Eu vou ler aqui, mas o que eu estou falando agora assim, as ordens que Jesus deu, preste atenção. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Isso está em Marcos 16:15. Por que Jesus mandou ir por todo o mundo e pregar o evangelho? Para gerar transformação, queridos. O evangelho como um instrumento de transformação de vidas. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso você sabe de cor, não sabe? Se eu falo aqui, não, isso aí eu já sei. Mateus 28:19. Por que Jesus mandou ir por todas as nações fazendo discípulos? Porque ele sabia que o discipulado é um instrumento de transformação de vidas. Disse-lhes Jesus, pois, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20:21. Jesus está dizendo aqui que ele enviou a igreja, enviou os discípulos numa missão, da mesma essência que a missão que ele teve aqui na terra, que foi uma missão transformadora, e assim deve ser a missão da igreja. Outro versículo bem conhecido, dado como instrução para a igreja, que estava bem fresca na memória e na prática dos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Jesus disse: eu vou dar um poder para vocês, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Vão testemunhar para quê? Para ser instrumentos de transformação nesse mundo. Meus queridos, no começo, a igreja entendeu esse chamado, mas depois, alguns fenômenos começaram a acontecer que desviaram a igreja desta originalidade. Eu vou mostrar para vocês ali 3 fenômenos que aconteceram que desviaram a igreja disso. O primeiro deles é o fenômeno que nós podemos chamar, que ocorreu dentro da história, que é o fenômeno da institucionalização. Sabe quando isso aconteceu? Um momento bem conhecido da história da igreja, que
que foi no ano de 313 depois de Cristo. O que aconteceu nesse ano? Alguém se lembra? É isso aí mesmo, né? Entendi. Quando o imperador Constantino, né, editou, né, o famoso Edito de Milão, transformando o cristianismo na religião oficial do Estado. Uma coisa extraordinária que poderia ser abençoadora. Por quê? Porque no momento que ele fez isso, a igreja parou de ser perseguida. No momento que ele fez isso, o mundo, praticamente o mundo inteiro, dominado pelo Império Romano, passou a ser cristão. Não era mais pagão, era cristão. Mas qual o problema disso? O problema disso é que isso foi uma mudança apenas estrutural, que gerou cristãos nominais, que não eram verdadeiramente convertidos, que não viviam como discípulos de Jesus. Mas olha só como isso produziu algo extremamente nocivo e maléfico para a vida da igreja. Porque no momento em que todo mundo é cristão, a igreja não precisa mais fazer uma coisa, sabe qual é? Missão, evangelização. Então a institucionalização roubou da igreja a missão, a responsabilidade de pregar o evangelho. Olha, se todo mundo é cristão agora, não precisa mais. Isso gerou então uma estagnação muito grande. O segundo fenômeno, queridos, que aconteceu foi a clericalização. A igreja foi sendo paulatinamente, então, com a institucionalização, foi sendo paulatinamente dominada pelos clérigos e perdendo a força dos leigos. Foi sendo tirado dos leigos, a missão foi tirada dos leigos. Sem perceber, eu gosto dessa frase, a vocação de todos foi se transformando na profissão de alguns. Consegue entender o impacto dessa frase? Olha, a vocação de todos foi se tornando na profissão de alguns. E a igreja foi perdendo a sua capacidade transformadora. Tudo isso gerou um outro fenômeno que nós podemos chamar de desmobilização. A igreja que estava tremendamente mobilizada para ser missionária. Com esse fenômeno da institucionalização, da clericalização, ela também experimentou o fenômeno da desmobilização. A igreja perdeu o ímpeto evangelístico e missionário, o poder de movimento extraordinário da igreja primitiva, que contava com a participação de todos, foi substituído pelo imobilismo gerado pela hierarquização da igreja. Agora, veja só, como que tudo isso gerou assim, coisas terríveis para a igreja. Agora, alguns mandavam e outros obedeciam. Tudo isso, queridos, para quem já estudou a história, lançou a igreja num período que se chama Idade, alguém sabe? Idade das Trevas. A igreja passou a viver a Idade das Trevas. Eu vou passar bem rapidamente, queridos, né, porque senão a gente não vai conseguir chegar lá onde eu quero. Vamos lá agora para o século XVI, a Reforma Protestante. Bem rapidamente eu vou me referir à Reforma Protestante, porque o movimento da Reforma Protestante, especialmente através de Martinho Lutero, ele trouxe de volta uma doutrina abençoadora, que foi a doutrina do sacerdócio universal dos santos. A tentativa de novamente fazer com que a igreja não fosse apenas dos clérigos, mas que ela retornasse para a participação leiga. A doutrina do sacerdócio universal dos santos nada mais é, queridos, do que a ideia de que cada crente existe para ser um ministro, um servo de Deus. Ele pode trabalhar usando os seus dons na obra do Senhor. Não precisa ser um clérigo treinalmente formado, um teólogo de carteirinha para fazer a missão de Deus. Eu falava aos jovens, né, na sexta-feira sobre isso, já demos uma pincelada sobre isso. O grande problema é que
A doutrina do sacerdócio universal dos santos, lá no movimento da Reforma, ela ficou apenas no âmbito teológico, ela não desceu à prática da igreja. E por isso que ela naquele momento não gerou tanta transformação. Mas agora, queridos, eu quero avançar um pouquinho na história e falar sobre as origens da igreja presbiteriana do Brasil. Então, a igreja presbiteriana começou, o missionário presbiteriano, o primeiro que veio ao Brasil, chegou aqui em que ano mesmo? 1859. Que dia? Só para ver se vocês estão antenados, 12 de agosto de 1859, se eu não me engano, mais ou menos às 9h30 da manhã, O Simon chegou lá no Rio de Janeiro. Muito bem. A gente poderia ficar um bom tempo falando sobre isso aqui, queridos, mas eu quero mostrar para vocês alguns estudos que revelam o que aconteceu e o porquê aconteceu. A igreja presbiteriana cresceu bastante no início do seu trabalho aqui, e depois ela parou de crescer. Ela perdeu o seu poder de movimento, ela foi ultrapassada pelo movimento pentecostal, e eu quero mostrar para vocês por que isso aconteceu. Primeiro, falando ali, quais os fatores que geraram o crescimento da igreja presbiteriana no seu início? São 3, olha só. Participação leiga. A igreja presbiteriana é uma igreja fundamentada na participação leiga, lá no seu início. Flexibilidade estrutural e proximidade da população. Os leigos participavam, as estruturas eram flexíveis e funcionais, e a igreja estava próxima da população. Por isso, a igreja presbiteriana deu um boom de crescimento. Lá no seu início, os primeiros 50 anos, ela cresceu extraordinariamente. Há estudos muito sérios sobre isso. Mas depois, a igreja presbiteriana parou de crescer. Por quê? Porque ao invés da participação leiga, é a história se repetindo, a igreja presbiteriana viveu o fenômeno da clericalização. Os mais antigos aí hão de concordar comigo. Houve um tempo na igreja presbiteriana que o pastor fazia tudo, ou deveria fazer tudo, e as pessoas só participavam do culto, ou assistiam ao culto, Tudo centralizado no pastor. Esperava-se que o pastor fizesse tudo, e o pastor também, por sua vez, encarnou essa questão, porque de certa forma também era um jeito de manter o poder, Eu faço tudo, está tudo nas minhas mãos, eu tenho controle. Era bom para a igreja e bom para o pastor. O pastor não nos incomoda, e a igreja e o pastor também pensava: a igreja não me incomoda, e vamos vivendo. Mas foi muito ruim. Clericalização. Ao invés da flexibilidade estrutural, a igreja presbiteriana passou a viver o engessamento. Ela passou a existir por causa das estruturas, e não as estruturas por causa da igreja. A igreja passou a, prioritariamente, a missão da igreja passou a ser manter as estruturas, e não viver o evangelho, ser uma igreja transformadora. E, por fim, a clericalização, o engessamento e o distanciamento da população, o distanciamento das pessoas. Eu pergunto, quem, em termos de igreja, pegou aí esse filão e se aproximou da população e cresceu bastante? Uma igreja chamada Assembleia de Deus. Claro que nós poderíamos refletir muitas outras coisas, mas uma das coisas, onde abria um bairro, quem era a primeira igreja a comprar um terreno lá? E a igreja presbiteriana estava apenas aonde? No centro. E a igreja presbiteriana passou a ser conhecida como uma igreja de rico, elite. Não vou na igreja presbiteriana porque é uma igreja de rico. Eu não sei o que é isso, porque eu sempre fui presbiteriano, nunca fui rico, Talvez muitos aqui vão dizer também, não
concordo com essa tese. Desta forma, queridos, com essas coisas acontecendo, a igreja presbiteriana perdeu o seu ímpeto missionário e estagnou. Durante muito tempo ela ficou estagnada. Graças a Deus, eu quero também dizer bem rapidamente isso aqui, eu tenho visto nos últimos anos um movimento reacionário a isso. A igreja tem experimentado um despertamento, a igreja presbiteriana, aos poucos ela tem resgatado a visão do sacerdócio universal dos santos. Aos poucos, mesmo dentro da igreja presbiteriana, o chamado missionário de cada crente tem sido entendido. Aos poucos nós estamos entendendo que cada crente deve ser um servo, um embaixador, um ministro de Jesus. Então, graças a Deus, isso aqui tem ficado para trás, ainda a passos muito morosos, devagar, mas isso tem acontecido. Eu coloquei aqui, queridos, até agora um pano de fundo a nós entendermos como o ímpeto missionário transformador foi sendo minado, tirado, diminuído, diluído dentro da igreja por causa desses fenômenos que nos afastaram da visão original de Jesus para a igreja. Mas agora que eu quero começar o estudo, tá, queridos? Nós vamos então descobrir, vou falar apenas sobre alguns, teria infinitos para a gente falar, mas vamos falar apenas sobre alguns. Sobre o DNA de uma igreja transformadora. Então vamos lá. Essa é a primeira lição principal dessa manhã. A igreja transformadora é aquela que está crescendo no Evangelho. Eu espero que você perceba e que eu me faça entender, leve você a entender a força dessa frase. A igreja transformadora é aquela que está crescendo no Evangelho. Na realidade, queridos, talvez a melhor frase seria essa: é a igreja em que o Evangelho está crescendo nas pessoas. A igreja transformadora é aquela que o Evangelho está crescendo nas pessoas. Quer entender isso? Porque não há como querer transformar o mundo lá fora se o Evangelho não está nos transformando aqui dentro. Essa é a razão. O Evangelho tem que transformar o coração das pessoas aqui dentro, a mentalidade das pessoas aqui dentro, para que só então e a partir daí nós sejamos transformadores lá fora. E aí, queridos, eu vou ler um texto um tanto quanto longo, quero que você abra e acompanhe comigo. É Colossenses 1, de 5 a 11. Agora eu não estou me lembrando se eu peguei a versão da NVI ou a revista atualizada, mas eu vou ler na versão que eu pensei aqui. Então vamos lá, acompanhe comigo. Primeiro é Colossenses 1, de 5 a 11. Nós vamos ver aqui que Paulo escreveu, quando ele enviou, endereçou essa carta a Colossos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. O que chegou até eles? O Evangelho. Por todo mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo. O que vai crescendo? O Evangelho. Vai frutificando e crescendo. Como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo,
frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que o Evangelho chegou até aquela cidade, até o coração daquelas vidas, e o texto aqui nos mostra a grande transformação que o Evangelho produziu nos seus corações, nas suas vidas. O Evangelho, queridos, primeiramente precisa nos transformar. Então eu pergunto, já que nós estamos falando sobre o DNA de uma igreja transformadora, qual é o método da transformação? Como que a transformação vai se dar, queridos? O método da transformação é o poder e a influência do Evangelho. Que é capaz, ou que são capazes, o poder e a influência do Evangelho, que são capazes de regenerar a nossa vida, mudar o nosso status espiritual diante de Deus, que é capaz de santificar a nossa vida, de aperfeiçoar a nossa vida espiritual, de produzir novas criaturas, que vão viver não mais como viviam antes, mas segundo a vontade de Deus, produzindo frutos abençoadores no mundo. Então, qual é o método da transformação? O método da transformação é o Evangelho, que nos transforma primeiro e que precisa ser pregado, falado, compartilhado, entendido, absorvido pelas pessoas para que gere transformações nelas. Qual é o método de transformação, queridos? É o Evangelho que a igreja precisa pregar. É o poder de Deus, conforme Paulo diz em Romanos 1,15. É o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Uma frase que eu pensei aqui de um autor chamado Ed Stetzer. Eles usam a expressão igreja transformacional, né, nos Estados Unidos. Uma igreja transformacional é aquela que se concentra tenazmente na capacidade do Evangelho de mudar a vida das pessoas. O que é uma igreja transformadora, queridos? É uma igreja que se concentra tenazmente, que confia, que crê, que o que transforma é o poder do Evangelho. Tenazmente na capacidade do Evangelho de mudar a vida das pessoas. Como nós seremos uma igreja transformadora? À medida que nós nos concentrarmos e crermos tenazmente, sem esmorecer, persistindo nisso, confiantes nisso, de que o Evangelho tem o poder para mudar a vida das pessoas. Então, queridos, eu quero perguntar para vocês se vocês estão crescendo no Evangelho. Que nós só seremos transformadores lá fora. Espero que esteja sendo bem claro nisso. Se o Evangelho estiver nos transformando aqui dentro e aqui dentro. Senão não tem jeito. Não há como ser igreja transformadora se o Evangelho que nós queremos pregar lá fora, primeiramente não está mudando a minha vida, o meu ser, o meu coração. Se eu não creio que o poder do Evangelho tem poder para transformar a minha vida, e se eu não vivo isso, não há como. Então eu quero fazer 3 perguntas, te agradecer. Por favor, põe aqui os olhos. Se você está crescendo em 3 áreas, vou pôr as 3 ali já. Você está crescendo na área da convicção, nas suas crenças? Você está mais convicto sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre a graça de Deus? Você está crescendo? Você está crescendo, querido, no caráter? Tudo isso tem a ver com o Evangelho, o crescimento do Evangelho. Na piedade, na devoção, no jejum, na oração, na vida com Deus, na comunhão com o Senhor. Você está crescendo nisso? Você está crescendo nas competências? E daí são as áreas das habilidades, dos dons, dos talentos, da capacitação,
está buscando aprender, se preparar melhor para servir o Senhor? Preste atenção nessa expressão, se preparar melhor para servir o Senhor, porque a gente se prepara o tempo todo para ganhar dinheiro, né? Para ser um profissional excelente, para servir melhor na sociedade. Nós estamos nos preparando para servir melhor ao Senhor. Estamos crescendo nessas 3 áreas da convicção, ou estamos balançando, achando que o Evangelho talvez não sirva tanto assim como eu pensei até agora? Então é preciso crescer nas convicções. Uma igreja transformadora é aquela que tem convicção de que realmente pode, através do Evangelho, gerar transformação. Se houver dúvida, nós não teremos nenhuma chance. Mas nós precisamos de caráter, porque sem o caráter piedoso, o caráter cristão, isso demonstrado em nossas vidas, também não haverá transformação, porque as pessoas olharão para nós, você, que moral você tem, que credibilidade você tem para falar isso comigo? Então é preciso crescer no caráter para ser transformador, mas é preciso também ter qualificação, competências, habilidades. Então quero desafiar você aqui presente nessa manhã para crescer nessas 3 áreas: na área da convicção, na área do caráter, na área da competência. Vamos para o segundo ponto. A segunda coisa, deixa eu beber uma água. Igrejas transformacionais. Essa não é a segunda coisa ainda, é só uma frase que eu anotei. Uma frase interessante e importante. Igrejas transformacionais conhecem, entendem e são profundamente apaixonadas por suas cidades, suas comunidades e pessoas. Gente, se a igreja não ama a sua cidade, então nós somos chamados a amar a cidade de Florianópolis que nós estamos. Nós somos chamados a amar as nossas comunidades, ou a nossa comunidade. Que comunidade se refere aqui, queridos? Ao nosso bairro, a Trindade, né? E arredores por aí, né? A região onde nós estamos, mas também amar as pessoas. Se a gente não ama as pessoas que estão ao nosso redor, e essa gente aqui é muito... Aí você pode usar o adjetivo que você quiser. A gente não pode ter essa visão. Tem que ter a visão de amar as pessoas. Mas vamos lá. Tem bastante coisa para a gente ver ainda. A igreja transformadora é aquela que tem mentalidade missional. Eu tenho falado bastante sobre isso. E vamos falar mais um pouquinho. Para sermos uma igreja transformadora, nós precisamos resgatar a identidade missional. E não só resgatar a identidade missional, como também resgatar a prática missional. Não só a identidade, termos conceituais, né, mas a prática. A palavra missional que eles vem sendo utilizada ultimamente, na sexta-feira eu conversei com os jovens aqui sobre o jovem da igreja missional, foi um papo gostoso. Então, é uma palavra que tem sido utilizada assim, palavra da moda, digamos assim. Mas missional não é apenas uma nova forma de desempenhar a missão. Não é apenas um novo pacote no mercado eclesiástico, né, como G12, igreja em células, igreja disso, igreja daquilo. Não, igreja missional não tem a ver com isso. Não é uma nova fórmula de crescimento da igreja. Na realidade, ser missional é o resgate da própria natureza da igreja. É o resgate, queridos, da essência da igreja. Porque Deus é um Deus missional e o povo de Deus deve ser um povo missional. Então, em tese, rapidamente para vocês entenderem, a igreja missional é aquela que está em missão no seu contexto. É uma definição extraordinária sobre igreja missional. O que é uma igreja missional? É aquela que está em missão no seu contexto. Ela não desconsidera a missão transcultural, essa é uma pergunta que o Lucas me fez na sexta-noite. Não desconsidera o fato de que tem que se fazer missão lá na África, na Europa, ou seja, em qualquer lugar do mundo. Mas o conceito de igreja missional quer despertar os crentes da igreja local para que eles vivam em missão.
para que todos sejam missionários, é isso. Mas aí, queridos, para que isso aconteça na prática, a mentalidade precisa ser transformada. Com a mentalidade antiga, nós não vamos, isso não vai rolar, como dizem os jovens. Então eu quero mostrar ali para vocês, eu preciso ser breve aqui, senão não dá tempo. São 10 coisas, tá? Mas não desanime, tá? Vou passar rápido. Quando o pastor fala assim, eu vou falar agora sobre 10 coisas, dá vontade de ir embora, não dá? Ainda mais depois que ele já falou 40 minutos, mas tudo bem. Vamos lá. Mudanças de mentalidade na igreja missional. Coisas que precisam ocorrer. Nós precisamos ir de alguma coisa para outra, de um conceito para outro, de um lugar para outro. Então vamos lá. Mudança de mentalidade na igreja missional. É uma igreja que a primeira mentalidade que precisa mudar é dos programas para os processos. A igreja antiga, ela estava sendo regida por programas. O que é programa? Você faz um evento aqui, outro ali, e é isso que rege a vida da igreja. A igreja missional, ela não é fundamentada em programas, ela é fundamentada nos processos. Que processo? Nós não vamos perguntar, na igreja missional não se pergunta, as pessoas estão participando dos programas da igreja? A pergunta fundamental na igreja missional, as pessoas estão sendo discipuladas e vivendo como discípulos? Elas estão participando de um processo que as tira de um lugar menos elevado para um lugar mais elevado? Nós temos um processo, por exemplo, a igreja missional pensa nisso, de que estabelece um visitante que chega aqui na igreja. Quais são os processos pelos quais nós esperamos que ele passe? Essa é a mentalidade de processos, não de programas. Como eu disse, hoje eu preciso ser breve, mas a gente vai conversar bastante sobre isso ainda. Uma mudança extraordinária da igreja missional é que ela passa de atracional para encarnacional. O que é uma igreja atracional, gente? É uma igreja fundamentada, baseada em atrair pessoas para os seus eventos. Então, é a igreja assim que faz um grande evento e quer que as pessoas venham. O que é uma igreja missional? É uma igreja que não quer apenas que as pessoas venham, mas é uma igreja que vai onde as pessoas estão. Essa é a diferença de mentalidade. Essa palavra encarnacional, não sei até onde vocês entendem, né? Mas que a ideia de encarnar vem do que Jesus fez quando ele desceu à terra. O que Jesus fez? Jesus se encarnou. A ideia de encarnar, querido, é de você, lá no seu trabalho, na sua escola, na universidade, no seu grupo, você ser uma bênção naquele lugar. Você se encarnar lá. Eu não sei se aqui em Santa Catarina tem aí também a ideia de, o fulano encarnou em mim. Não é nada de espiritismo, tá? Essas coisas, mas ele grudou, né? Então, a igreja missional também é isso. É um evangelismo que encarna as pessoas, né? Com sabedoria, tá? Para você não ser uma pessoa chata, insuportável, mas é uma pessoa que vai, a partir do momento que decide evangelizar alguém, vai até o fim, né? Então, olha, de atracional a encarnacional. Gente, se você tiver dúvida ou quiser falar, pode me interromper. De profissional para apaixonados. Lembra lá que eu falei que um dos problemas da igreja foi que profissionalizou? Antes a igreja era apaixonada por Jesus e por isso ela fazia missão. Depois ficou na mão de alguns profissionais que tinham que ser treinados formalmente para isso, fazer 6 anos de seminário. Não estou falando contra o seminário, tem papel, né, para tudo dentro da igreja, mas o problema é que isso tirou a missão de todos, dos demais, né? Então, não são apenas aqueles profissionais que devem exercer a missão, não. Todos devem ser apaixonados por fazer missão. De assentados para enviados, essa mudança de mentalidade na igreja missional. Durante muito tempo, uma pessoa fala, os outros ficam sentados, depois vão embora.
E a missão se dilui, se esvai, não é feita. Na igreja missional, queridos, nós temos que mudar esse conceito de que as pessoas não estão apenas assentadas para ouvir, mas quando elas se levantam, elas são enviadas em missão. Esse é um conceito que revolucionaria a vida da igreja, de decisionismo para a formação de discípulos. A igreja missional não pensa apenas em quantas pessoas se decidiram por Jesus. Durante muito tempo isso foi comum nas igrejas, até nas igrejas presbiterianas. Fazia-se uma cruzada evangelística, trazia-se um pregador famoso, ele pregava, fazia apelo e daí contava-se quantas pessoas se decidiram por Jesus. E eu pergunto, quantas daquelas pessoas efetivamente se tornaram discípulas de Jesus? Então a igreja missional não foca na decisão, mas no discipulado, no processo de crescimento espiritual. Tem mais 5 aqui. De monumentos para movimentos. É uma mudança importante também de mentalidade na igreja missional. Não estamos preocupados com monumentos. Quando nós pensamos, por exemplo, na nossa igreja aqui, que vamos ter que nos mudar desse local, nós somos um movimento, queridos. E se a gente tem essa ideia de movimento, nós estaremos em qualquer lugar. Não precisamos ter um grande monumento erigido. Então isso deve nos deixar tranquilos, porque nós somos um movimento. E isso faz toda a diferença. Durante muito tempo a igreja foi um monumento que se reúne num lugar onde as pessoas se assentam, ouvem um belo sermão, vão para suas casas com a consciência tranquila, mas sem nenhuma missão. E isso estava errado. Isso precisa mudar. Essa mentalidade diferente. De ordenados para desafiados. Não é apenas aquele que é ordenado ao sagrado ministério que é enviado em missão. Não, mas todos são desafiados para fazerem missão. De adicional para exponencial. Eu gosto muito disso aqui, queridos. Eu vou explicar para vocês. Essa igreja tem 13 anos, de organização. Eu pergunto, quantas pessoas essa igreja já adicionou como missionários, como pastores, evangelistas? Acho que o Ciro, assim, pode me ajudar. Já teve alguém que foi para o seminário? Não? É bem essa ideia mesmo que eu quero ilustrar. Eu fiz esse exercício lá em Ponta Grossa, uma igreja com 102 anos, de quase 102 anos de idade, aliás, 102. Talvez nesses 100 anos de história, umas 8, 9, 10 pessoas. Isso é bastante ou pouco? Isso é nada, E a igreja daqui, então, ela... Até agora, em nome de Jesus, eu creio que agora vai começar a acontecer coisas novas aqui, mas não adicionou ninguém. Então, o negócio está feio. Gente, nós temos que interromper essa mentalidade de adicionar de vez em quando um missionário para o reino de Deus e de exponencialmente multiplicar os missionários para o reino de Deus. Percebe a diferença? Não é adicionar de vez em quando um menino diz assim, pastor, eu quero servir na África. E daí todo mundo aplaude, sustenta, isso é muito bom. Eu já falei, se isso acontecer, eu vou te ajudar a te sustentar. Mas não é adicionar um de vez em quando, é exponencialmente colocar todos em missão. Isso é mudança de mentalidade da igreja missional. E você percebe o poder multiplicador disso? O poder transformador, revolucionário disso? De organização para organismo. A igreja missional não tem essa mentalidade de ser uma organização. Se perguntar assim, a igreja é uma organização? É, claro que é. E a igreja presbiteriana no Brasil é uma igreja extremamente organizada. E eu tenho um orgulho santo, desculpe aí, falar isso, da igreja presbiteriana. Somos uma igreja extremamente organizada, isso é muito bom. Transparente em termos financeiros, organizado. Se for lá para Boa Vista, você
Meu sogro já morou lá um tempo, achou facinho a igreja presbiteriana lá, né? Eu já passei para ele o nome do pastor, o endereço da igreja, porque é uma igreja organizada. Mas a igreja não pode ser só uma organização, porque sobretudo ela é um organismo vivo, que se movimenta, que vai, que vem, que se multiplica, que é vivo, né? Mas a principal, resumindo tudo isso, grande mudança de mentalidade numa igreja missional é a que eu vou mostrar agora, queridos. Prepare-se para algo extremamente impactante e extremamente simples. É de alguns para todos. Se você compreender isso, querido, essa igreja será uma igreja transformadora. Não tenho dúvida disso. Se a gente entender que não são alguns, são todos. Todos devem estar em missão. Esse é o conceito da igreja missional. Missão onde? Missão onde você está. Missão onde você vive, com quem você se relaciona, as suas redes de relacionamento, de amizade. Ali você deve estar em missão. E agora eu vou para o terceiro ponto, que é a parte mais prática, né, desta manhã. A igreja transformadora é aquela que gera movimentos abençoadores. Então veja bem, eu comecei fazendo assim um pano de fundo histórico, né, do desenvolvimento da igreja, como que algumas coisas que aconteceram roubaram a missão das pessoas e da igreja. Aí eu comecei a discorrer sobre qual é o DNA de uma igreja transformadora. E eu falei que a igreja transformadora é aquela que está crescendo no Evangelho, que o Evangelho está crescendo nas pessoas. Eu falei que a igreja transformadora é aquela que tem uma mentalidade missional, com todas essas mudanças de paradigma, de mentalidade que eu acabei de descrever. Que eu não vou sair ali fora e perguntar para você se decorou aqueles 10 pontos. Não precisa isso. Agora, se você entender o conceito disso, ótimo, né? Já vou ficar bem feliz. Mas se você lembrar do 10º ali, de alguns para todos, já está bom. Mas a igreja transformadora é aquela que gera movimentos abençoadores. E aí, queridos, eu creio que uma das características da igreja deve ser o que eu chamo de dinamismo ministerial. Porque senão a igreja vai ser uma igreja de manutenção. Temos que tomar cuidado, sim, para não incorrer no outro extremo, que é o extremo do ativismo. Mas a igreja precisa ser dinâmica. Ela precisa estar em ação. Ela precisa estar em movimento. Se a gente ficar parado com essa visão atracional de que querendo que as pessoas venham, dificilmente vai acontecer. Outro fator, a igreja precisa ser incansável na obra de evangelização e discipulado. Eu disse incansável na obra de evangelização para fora, discipulado para dentro. Impactar as pessoas com o Evangelho, fazer as pessoas crescer no Evangelho. Isso é evangelização, discipulado. Para ser uma igreja transformadora e experimentar o crescimento saudável, a igreja presbiteriana na Trindade precisa gerar movimentos abençoadores. E de que maneira nós podemos gerar movimentos abençoadores? Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. De que maneira nós podemos gerar movimentos abençoadores e ser uma igreja transformadora? Nós podemos fazer isso através da multiplicidade de ministérios. A igreja precisa criar serviços, descobrir necessidades
e criar respostas. E essas respostas elas podem ser dadas através de ministérios, novos ministérios a serem desenvolvidos e criados. Para se tornar mais claro, né, há vários ministérios que a gente pode implantar e fazer. Maria do Rocio, fala de um ministério da Igreja de Ponta Grossa que você gosta. Ministério de Intercessão. Ministério de Intercessão. Interessante você falar isso, que na última reunião do Conselho nós decidimos criar um Ministério de Intercessão. Já vamos desafiar, né, pessoas para trabalharem nessa obra. E é algo que abençoa a igreja, que promove a igreja, né, porque tem gente de fora, às vezes gente do outro lado do mundo, né, que conta com as orações da igreja. Ministério, por exemplo, recentemente um dos ministérios foi criado lá em Ponta Grossa, é o Ministério da Casa do Estudante. Ponta Grossa também é uma cidade que recebe muitos estudantes, então a igreja lá tem 2 apartamentos alugados, um para menino e um para menina, que é administrado pela igreja, e os estudantes vêm, pagam mais barato, estão num ambiente cristão, são mentoreados, né, por pessoas da igreja. O que é isso? É você ler a comunidade, quais são as suas necessidades e produzir respostas efetivas. Para isso, queridos, nós precisamos estar de olho. A gente precisa andar por aí, a gente precisa ver, não apenas enxergar, mas ver, ou não apenas ver, mas enxergar, e produzir respostas. Multiplicidade de ministérios. O que nós podemos fazer para ser uma igreja transformadora aqui nesse bairro? É algo que nós temos que pensar. Através do dinamismo dos departamentos. A igreja presbiteriana tem a sua estrutura, tem os seus departamentos, e a gente não precisa rasgar isso e jogar fora. Mas os departamentos, vejam bem a frase que eu vou falar. Os departamentos da igreja precisam pensar fora da caixa e gerar movimentos que abençoam. Pensar fora da caixa, não estou falando para você fazer loucura, né? Mas descobrir coisas novas. Eu gostei muito, por exemplo, da reunião aqui da SAF, do Ministério de Mulheres, das ideias que surgiram, porque foram ideias, algumas dentre elas, ideias que tiram as mulheres, a SAF, daquele conceito que nós temos de só para dentro, não, de evangelização, de serviços à comunidade também, né, que podem ser pontes para o compartilhamento do Evangelho. Então, é fundamental isso. Quando a gente pensa nos jovens, os jovens têm que pensar nisso também. Como eles podem se encaixar nesse processo da igreja missional e tornar o seu departamento jovem, departamento dinâmico, que vai estar em missão. Esse é o desafio. Departamentos que estão em missão. Os departamentos são importantes, sim, porque eles ajudam nessa funcionalidade, ajudam nessa organização da igreja. Mas eles não podem ser um fim em si mesmo. Esse é um grande problema. Não podem ser igrejas à parte. Tá? Gostaria que vocês entendessem bem isso. Eu sempre bati muito nessa tecla. A SAF não pode ser uma igreja à parte, como se ela fosse uma igreja separada da igreja maior. A mocidade não pode ser uma igreja. Não, nós somos o corpo de Cristo, estamos todos na mesma missão. Então, dinamismo dos departamentos é fundamental, importante. Que mais? Como podemos gerar movimentos abençoadores? Fazendo algumas campanhas especiais. Eu creio que de tempos em tempos a igreja precisa realizar campanhas especiais que gerem um esforço em comum, que una as pessoas em torno de um objetivo comum e que espalhe a boa nova de salvação lá fora.
É o que nós vamos fazer, por exemplo, no Junho Missional. É uma campanha especial, em que eu gostaria de ver a igreja toda unida. Sim, um ministério de intercessão orando, porque é aí que começa a coisa, né? As mulheres pensando em termos missionais, os jovens pensando em termos missionais, as crianças também. Então, campanhas especiais que naquele momento o objetivo único, o foco principal da igreja, o motivo de oração principal da igreja seja aquilo. Os grupos pequenos que nós temos, que vamos iniciar, né, Irani e Dulce, pensando, focando nisso. Então, campanhas especiais. Que mais? Através de ações grupais. E aí, ações grupais é que as pessoas podem formar grupos para evangelizar, para discipular, para servir, para promover atividades de ações sociais, assistenciais, evangelísticas. Então, nesse mês de junho, a gente pode pensar nisso. Ações de alguns grupos. Por exemplo, tem muitos jovens aí que têm grupos na universidade, então eles vão, nesse mês, focar em algo evangelístico, em algo missional. Através, queridos, também, tudo isso faz parte de ser uma igreja que tem movimentos abençoadores, através de iniciativas pessoais. Cada pessoa tem um potencial imenso para ser bênção, nos mais diversos contextos. Você crê nisso, querido? Você acredita nisso? Olha só, vou repetir. Cada pessoa tem um potencial imenso para ser bênção nos mais diversos contextos. Eu falei algo interessante na sexta-noite para os jovens. Durante muito tempo, pensou-se assim na igreja: vamos fazer uma campanha de evangelização. Daí a pergunta é: o que nós podemos fazer? Sabe o que a igreja pensava? Vamos fazer uma campanha de evangelização? Vamos fazer um programa de televisão. É a primeira coisa. Precisamos de um programa de televisão. Só que um programa de televisão, às vezes, é utópico, impensável, caro, difícil, precisa de gente capacitada, precisa de dinheiro. Poucas pessoas e poucas igrejas conseguem isso. A igreja presbiteriana consegue. Quanto tempo tem a Verdade de Vida agora? 15 minutos? É isso? Não sei. 15 minutos por semana? Né? A igreja toda, nacional e com dificuldades. Aí, queridos, quando se pensa em evangelismo na igreja missional, daí faz essa pergunta: nós precisamos evangelizar, o que nós vamos fazer? A mentalidade anterior era: vamos ser um programa de televisão. A mentalidade da igreja missional é: convide alguém para tomar um café. Isso é utópico? Isso é caro? Isso é difícil? Não. E é muito mais efetivo ainda, porque aí é você que vai estar sentado ali, tete a tete com a pessoa. Então, utilize o evangelismo da xícara de café. Se você não gosta de café, ele não gosta de café, principalmente a geração mais nova aí, a geração Nescau, né? Pode ser um achocolatado, pode ser uma xícara de chá. Eu não gosto de chá, eu acho que chá é... desculpem, gente, eu tomo chá, tá? Mas eu gosto de brincar que chá é coisa de velho ou doente, né? Minha sogra não gosta disso, né? Porque ela é cheia de um monte de chá. Se eu for na sua casa e me oferecer chá, eu vou tomar, tranquilo. Agora não tem conserto mais, né? Agora não tem conserto mais, tudo bem. Vamos para frente. É pior que a história da berinjela, né, os outros. Tá, essa eu vou ter que contar, então, agora já que perdi o rumo aqui. Fui almoçar na casa do Oswaldo e da Zenilda. E daí, eles tinham feito peixe. E aí o Oswaldo veio perguntar: nós nem perguntamos, a gente fez peixe, você come peixe? Eu falei: como peixe? E falei assim: e como diz,
eu como até berinjela. Daí ele falou, e vai comer hoje. Puxa. Meu Deus, se tivesse um botão para sumir, né? Vai comer hoje. A Zenilda tinha feito berinjela. Eu comi. Daí agora a gente já está falando assim, o pastor come até berinjela. Essas aquelas histórias eu vou contar para sempre, né? O pastor veio aqui, mas tudo bem. Então, gente, convida alguém para comer uma berinjela, né? Uma xícara de chá, tomar um café. Mas aí seja outras palavras que eu estou usando bastante, que a igreja precisa entender nesse conceito de igreja transformadora e missional, é a palavra relacional, intencional e conexões espirituais. Você vai convidar alguém para tomar um chá, um café, não é só para você falar do Corinthians, falar do crochê, do tricô, da novela. Não. Em algum momento você precisa tornar isso uma conversa espiritual. Aí sim é você estar vivendo missionalmente. Mas é isso que vai funcionar, creio nisso. E a última coisa, eventos especiais. Também creio numa igreja que pode abençoar através de eventos especiais. Aí sim que você convida pessoas, você usa a versão atracional da igreja, mas para você usar a versão atracional, primeiro você precisou ser missional, porque você precisou convidar a pessoa para vir, né? Então nós vamos fazer aqui, vamos estudar isso, né? Vamos usar aniversário da igreja, Páscoa, Natal, eventos especiais, para que a gente convide pessoas. O Dia das Mães, por exemplo. Fé e Café, que está chegando aí. É um evento, né? Vem um músico que é conhecido, renomado. Oportunidade de você conhecer. Colocar aqui seus vizinhos, colocar aqui seus amigos, colocar aqui sua família. Então, é um momento especial que nós precisamos utilizar. Eu ia falar uma coisa que perdi agora, sobre essa questão dos eventos especiais. Não tem problema, certo? Não era tão importante. Mas então nós precisamos nos utilizar desse mecanismo, né, para de fato sermos missionais. Terminando, queridos. Na realidade, há formas infinitas para nós sermos missionais e abençoadores. A igreja missional abre o leque. Não é algumas coisas que a igreja faz de vez em quando. Não, é tudo o que os cristãos fazem o tempo todo. Não é o que alguns fazem de vez em quando, é o que todos fazem em todo o tempo. Se nós absorvemos esse princípio, tivermos essa intencionalidade, formos pessoas que usam os relacionamentos para ser abençoadores, para fazer conexões espirituais, isso vai acontecer. Mais uma frase aqui do Ed Stetzer. Ele diz: eu creio na igreja local. Gostei, mas eu gostei mais do que ele falou depois. Por causa do Senhor dela. Sabe? Eu creio na igreja local. Por causa do Senhor dela. A igreja local não tem assim tanta força. Às vezes não tem tanta beleza. Mas é por causa do Senhor dela. Vamos crer na igreja local, queridos. Vamos crer que a igreja presbiteriana na Trindade pode fazer grande diferença. Por causa dela? Não. Por causa do Senhor dela. Por causa do nosso Deus. Vamos crer no poder transformador da igreja local. Não por causa dela, mas por causa do Senhor.